Continuando então nossos modelos, vamos agora construir mais um modelo de simulação baseada em agentes. Na simulação baseada em agentes, conforme estamos vendo, o nosso agente, nossa entidade, nosso recurso, que por si só, por seu comportamento, gera algumas aleatoriedades, geram algumas situações às quais a gente consegue controlar, conseguimos visualizar ao longo da simulação e, logicamente, testar situações para ele. Neste nosso modelo, vamos iniciar uma loja para compras, no qual o nosso agente irá chegar na loja, efetuar a compra, posteriormente irá para o caixa e sairá da nossa loja. A ideia geral se baseia então neste formato, no qual teremos um chão no qual representará a nossa loja e os nossos clientes entrarão nela a partir de uma exponencial, de uma taxa de chegadas. Após eles comprarem nesse ambiente da loja, eles se dirigirão até o ambiente do caixa, ao qual pagarão a fatura e sairão da nossa loja. É um modelo novamente puro de SBA, sem ter eventos, sem ter nosso fluxo de processo, apenas a chegada em si dos nossos agentes. Basicamente, então, essa loja para compras, vamos simular os nossos agentes, nossas entidades clientes, que entrarão na nossa loja. Eles entrarão em uma exponencial de média 2, com desvio de 0,5 minutos. Eles demandam uma triangular de no mínimo 1, no máximo 25 e moda 5 minutos para estarem escolhendo o produto dentro da loja. Cerca de 50% dos clientes realmente efetuam a compra e vão para o setor de pagamento. E no setor de pagamento demandam uma triangular de 1, 5 e moda 2 minutos. Os clientes se movem para a saída dessa loja e eu quero que, aos que paguem o produto, representem o faturamento médio de uma normal, com R$ 50 de média e desvio de 25. Além disso, lógico, vamos trabalhar com 3D desse nosso processo, para visualizar neste tipo de janela 3D. Notem que é um modelo bem simples, bem rápido de se trabalhar, porém ele traz para nós algumas novidades, como a movimentação dos clientes dentro de um espaço físico. Vamos então lidar com este modelo abrindo o nosso NLogic. Acompanhem comigo. Abrindo então o NLogic, iniciamos com ele em branco. Caso tenha algum projeto aqui aberto, é só fechá-lo normalmente. E vamos aqui em File New, ou aqui no botãozinho Novo Modelo. Este novo modelo, então, será a nossa loja compras, no qual iremos trabalhar nela em minutos. Será um processo calculado em minutos dentro da nossa animação. Clicando aqui em Finish, ele inicia o nosso modelo, Start aqui no NLogic, já com o ambiente principal, com o nosso main aqui disponível. Além disso, ele já cria, voltando aqui na aba de projetos, a simulação, a otimização e o banco de dados, que mais para frente iremos trabalhar com cada um deles. Voltando aqui no nosso palette, no nosso ambiente principal, nós vamos iniciar o nosso processo. Basicamente, primeiro vamos criar o ambiente ao qual nosso agente estará vinculado. Este ambiente vamos modelar aqui mesmo pela livraria de processos de negócio, pela nossa biblioteca. Vamos trabalhar aqui com um node retângulo que representará a posição na onde os nossos agentes estarão efetuando a compra. Vou aumentar um pouquinho este nó apenas para representar o nosso espaço físico. Este nó, então, vou dar o nome de loja e será a nossa loja em si. A localização dos nossos agentes será de forma aleatória, então manteremos aqui o randômico para eles. E na aparência, iremos alterar um pouquinho. Colocaremos uma cor de piso qualquer. Vou aqui em texturas e vamos encontrar um piso. Vou colocar um piso amadeirado. Dando OK, ele preenche para nós todo esse espaço físico com o piso que a gente escolheu, com essa aparência escolhida. A linha eu vou retirar, não quero essa linha azul no entorno do piso, apenas para ficar melhor representado aqui para a gente. Após criar esse retângulo que representa a nossa loja, eu vou criar o ponto de chegada e o ponto de saída dos nossos agentes, dos nossos clientes. Para fazer isso, utilizarei o nó de ponto. Clico, seguro e arrasto e vou colocar o nó de entrada aqui no nosso cantinho. E vamos depois colocar o nosso nó de saída aqui no outro cantinho. Além do nó de entrada e do nó de saída, vamos ligá-lo
com o nosso ambiente, com a nossa loja. Só aproximar um pouquinho mais a saída. Para fazer essa ligação, venho aqui no Path, clico 2 vezes ou clico seguro e arrasto e encaixo ele aqui. Clicando 2 vezes, ele me permite o modo editor. Clico aqui perto da bolinha de entrada, clico no ambiente da nossa loja. Notem que os 2 pontinhos ficaram verdes e realmente necessitam ficar, dizendo que conectou nestes 2 nós, nesses 2 pontos. Vou fazer o mesmo caminho, clico aqui 2 vezes, da nossa loja até o outro ponto. Notem também que ficou também verdinho os 2 pontinhos de ligação, tanto ligando com o retângulo quanto com a bolinha do nó. Só para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou mudar um pouco o nome. Este primeiro nó eu vou chamar aqui de ponto de entrada. Ponto entrada, apenas para ter um nome específico. E na saída, vou chamá-lo de ponto saída. Com isso, então, tenho o nó de entrada e o nó de saída do nosso ambiente da loja. Caso queiramos visualizar como é que isso vai ficar, já podemos, inclusive, inserir o ambiente 3D. Clicando aqui em Space Markup. Presentation. Isto. Temos aqui a janela 3D e podemos clicar e arrastar aqui para o cantinho nosso. Caso queiram simular, vai aparecer o ambiente da loja. Então, salvando o modelo e clicando aqui em simulação, já vai aparecer para nós. Ele vai carregar aqui dentro do Anylogic, logicamente a nossa animação. E como inserir o ambiente 3D, ele já aparece aqui para a gente a nossa modelagem. Por hora, um ponto de entrada, um ponto de saída e a nossa loja na cor que desejamos. Notem que é um 3D ainda sem o espaço Z, pois o nosso chão não tem altura, é apenas na altura 0 mesmo. Com isso, então, já inserimos o início do nosso modelo, que é o ambiente de negócio, nosso ambiente da nossa loja. Depois do intervalinho, vamos inserir o agente, a população de clientes que vai entrar nesta loja e vai efetuar as suas compras. Fica conosco após o intervalinho. Continuando no nosso modelo, vamos agora inserir os clientes. Para fazer isso, vamos abrir a aba Agente, que é a aba que estamos trabalhando agora na simulação baseada em agentes, e vamos criar um agente puro, pois eu quero uma população de agentes que serão os nossos clientes. Clico, seguro e arrasto ele para o layout e ele me pergunta a primeira opção, se é um agente somente tipo, que é aquele recurso puro que aprendemos durante a simulação eventos discretos, se é um único agente puro ou se é uma população de agentes. No nosso caso, vou incluir uma população de agentes mesmo. Estes agentes eu vou chamar de cliente e a população, a consideração de todos em conjunto, serão os clientes. Então, cliente é um único agente que vai ter características próprias, comportamentos próprios, e toda a população, que também terá a característica de um único, mas embutida para todos, imbuídos todos na mesma configuração, será a nossa população de clientes. Clicando em Next, eu vou pedir a animação 3D dele, e será uma pessoa normal, poderíamos escolher qualquer figurinha, vou deixar aqui na função Person. Clicando em Next, ele nos pergunta se necessita de algum parâmetro, no caso não teremos nenhum parâmetro inicialmente, e clicando em Next, ele pergunta qual que é a população inicial. De início, neste modelo, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho distinta. Em vez de já inserir a quantidade de agentes diretamente nesta aba, nós vamos criar uma população inicialmente vazia. E depois vamos criar um parâmetro ou algum elemento para criar esta população. Apenas para fazer um pouquinho diferente, para ensinarmos, verificarmos possibilidades aqui dentro do Anylogic. Clicando em Finish, ele cria o nosso agente cliente, aqui no nosso ambiente principal, e notem que fica a figurinha dele. E também notem, ele não abriu a aba Clientes, pois é um agente puro. Dentro dele temos diversas configurações que podemos fazer, porém não é uma entidade em si. Para cadastrar elementos dentro deste agente, comportamentos para ele, é só clicar 2 vezes em cima dessa bolinha. E ele abre aí sim a nossa aba, conforme já aprendemos anteriormente.
Dentro dessa aba cliente, vamos agora desenhar o diagrama de estados, que são os comportamentos desses nossos clientes. No nosso caso, por hora, neste primeiro momento, vou fazer puramente o nosso agente cliente entrar na loja e sair da loja. Ele terá apenas 2 estados neste primeiro momento. Para começar o desenho do diagrama de estados, nós iniciamos aqui dentro da aba de agente, ou lá embaixo em State Chart, diagrama de estados, e colocamos esse ponto de entrada. É o ponto inicial do diagrama de estados. Clico, seguro e arrasto ele aqui para o nosso ambiente dentro do cliente. Então, cada cliente começará por esse ponto. E após isso, terá um primeiro estado. Clico, seguro e arrasto aqui para o nosso layout. Vou ampliar um pouquinho e aproximar para melhor visualização. Este primeiro estado eu vou chamar mover para a loja. Move para a loja. O cliente inicia se movendo para dentro daquele nosso ambiente da loja. Depois disso, vou ter um segundo estado. Clico, seguro e arrasto. Vou ampliar aqui só para ficar proporcional. E este segundo estado eu vou fazer ele se mover para saída. Então, o cliente entra, o cliente sai da loja. Para fazer essa transição, vamos clicar e segurar aqui a transição e arrastá-la aqui para o nosso layout. Após isso, após ele sair da loja, pela primeira vez nós vamos colocar um estado final. O agente vai sumir do meu modelo. E para conectar de mover para a saída até o ponto final, vamos utilizar novamente a transição. Já já a gente vai configurar as duas transições. Só se lembrem que as transições têm que estar conectadas. Então notem, de novidade desse modelo, não fizemos no modelo anterior, temos um ponto final. Este ponto final, o estado final, vai nos representar que o nosso agente vai sumir. A partir daqui eu não quero mais enxergá-lo dentro da nossa animação. Mas vamos configurar agora item a item do nosso diagrama de status. Começando então pelo Stage Chart, pela essa chegada, é só uma chegada simples, é o start mesmo, o início do diagrama de status do nosso cliente. Ele pegará deste ponto e começará o fluxo de processo dele. Primeiro estado que ele estará será o mover para a loja. Ele se iniciará em um determinado ponto e se moverá para outro ponto. Como então que a gente vai fazer isso? Clicando aqui neste estado, eu vou pedir para o nosso agente, cliente, se mover para o local que eu criei. O local que eu criei se chama loja e está aqui para a gente nesse retângulo cor de madeira. Então, voltando aqui no cliente, na entrada da ação, o nosso agente vai se mover. É o comando move to. Inicio a escrita, aperto o Ctrl espaço e ele me dá várias opções de move to. Vou utilizar a primeira mesmo, mais simples. Este move to, ele me pergunta o que eu quero mover. Vou escolher a primeira mesmo, vou mover o agente para algum local. Então, clicando aqui nesse agente, poderia ser também nó. No caso, vamos até usar o nó, que eu quero movê-lo para o nó chamado loja. Então, vou clicar aqui para um nó. E o nó que eu vou utilizar, ele se chama loja. Porém, a loja está no ambiente principal e não aqui na nossa aba cliente. Para encontrar a loja que se encontra no ambiente principal, primeiro eu entro dentro dele. Então, vou digitar main, ponto, e agora dentro do main eu encontro a nossa loja. Só começar a digitar, apertar Ctrl espaço, que ele acaba de finalizar para nós. Então, o cliente que iniciou o processo se move para a loja. Isso que a gente fez aqui. A transição para ele se mover para a loja, da loja para a saída, vai ser uma transição de tempo. Ele vai ficar um tempo lá se mexendo dentro da loja e após esse tempo ele sai. Este tempo nós vamos embutir dentro dele uma distribuição de probabilidade triangular. Poderia escrevê-la aqui sem problema nenhum, mas eu vou aqui na distribuição de probabilidade, na nossa varinha mágica, para trabalhar com as distribuições já pré-prontas do AnyLogic. Será realmente uma distribuição triangular, de mínimo 1, máximo 25 e moda 5 minutos.
Ao digitar isso, agente por agente, o NLogic sorteia, de acordo com a função de distribuição probabilidade, qual o tempo que ele estará percorrendo ali dentro da loja. E no nosso caso, estamos trabalhando em minutos. Então, vou deixar aqui a nossa transição em minutos mesmo. Quando eu fico na loja, após essa movimentação, ele vai se mover para a saída. Logo, vou usar novamente o comando move to. E ele novamente vai se mover para um nó. E este nó, de novo, está lá no nosso ambiente principal. O nosso nó de saída é o ponto saída, foi o nome que a gente deu. Então, vou mover lá dentro do main para um local chamado ponto saída. Depois de feito isso, nós vamos finalizar o agente depois que ele sai da nossa loja e ele vai sumir no ponto final. Ou seja, chegou no ponto de saída, eu quero que o agente desapareça do meu modelo. Para fazer isso, vamos utilizar um gatilho chamado AgentArrival. Assim que o agente se mover para a saída e chegar no nosso local determinado, que é o ponto de saída, ele altera o estado dele para um ponto final. E este ponto final desaparece o nosso agente. Para incluir que ele irá desaparecer, vamos incluir neste ponto final uma função, que é a função de sumir com o agente. Ele realmente vai sumir do nosso modelo. Esta função eu vou chamar, é uma função própria do NLogic, que também tem no Java, ela se chama deleteSelf. Isto. Comecei a digitar, apertei Ctrl espaço e tem aqui delete a si mesmo. Então estarei dentro do agente deletando esse agente que fez todo o percurso. Ele realmente some, ele não retorna, ele não fica lá aguardando nem nada do tipo. Chega no ponto de saída, exclui-se o agente do nosso modelo. Com isso, então, já temos o processo, o diagrama de estados no nosso agente. Não dá para rodar ainda, porque eu ainda não inseri, não fiz a chegada do agente no modelo, que é o que a gente vai fazer logo depois do nosso intervalinho. Continuem com a gente para continuarmos com esse modelo da loja. Continuando o nosso modelo, vou agora fazer a chegada do meu cliente lá na nossa loja. Notem que aqui eu só estou movendo ele para a loja e depois movendo para a saída. Ou seja, eu disse, ou melhor dizendo, eu ainda não falei para o NLogic como que ele chega. Eu já coloquei os estados como se ele já estivesse dentro do nosso ambiente. Mas o meu agente ainda não está dentro do ambiente, eu preciso fazê-lo chegar. Entrando aqui dentro do main, eu poderia fazê-lo chegar automaticamente, uma quantidade de população direta, só clicando aqui dentro dos clientes, no ambiente main, e colocando a população. Contém uma quantidade de agentes qualquer. Se eu colocar aqui o número 100, por exemplo, quando startar a animação, dar o play, já vão aparecer 100 clientes automaticamente em algum lugar. Poderia colocá-los aqui, por exemplo, numa posição inicial do nosso nó do ponto de entrada. Daria certo, funcionaria. Só para vocês verem funcionando, vou dar o play, mas vamos fazer de outra forma daqui a pouco. Então fiz 100 agentes entrarem lá no ponto de entrada, mas eles já apareceram de uma vez dentro da nossa loja. Eu não quero que isso aconteça, eu quero apresentá-los aqui no nosso ponto de entrada e fazê-los entrar devagarinho. Para fazer isso, então, eu vou apagar isso que eu acabei de fazer, vou começar inicialmente vazio, sem um nó específico, e vou criar pela primeira vez um evento, que será um evento de chegada dos nossos agentes. Clico, seguro e arrasto esse evento, e dentro dele que eu vou falar as quantidades e de quanto em quanto tempo chega um cliente no nosso ambiente produtivo, no caso aqui na nossa loja. Este evento eu vou chamar de chegada, realmente, que vai ser a chegada dos nossos agentes. Essa chegada não será por um tempo, será por um rate, por uma taxa. E esta taxa é uma exponencial de 2 minutos com desvio de meio. Em vez de escrever, poderia escrever aqui exponencial, só clicar Ctrl espaço ele me gera a informação,
Mas em vez de fazer isso, vou vir aqui na escolha da distribuição de probabilidade. E vou escolher a distribuição exponencial. O desvio padrão dela, o lambda, será de 0,5 e a média será de 2 minutos. Então, em média, chega a 2 minutos com desvio de 0,5 por minuto, igual está aqui já determinado para nós. Quando isto acontecer, eu vou vir aqui em Action e quando acontecer essa taxa, eu vou fazer com que apareça um cliente. Ou seja, não vão aparecer os 100 de uma vez. Deu esta taxa, aparece o primeiro. Deu esta taxa novamente, aparece o segundo e assim sucessivamente. Para que isso aconteça, vamos adicionar clientes. A função para adicionar dentro do Java é o add. Só que eu preciso inserir o que eu estou adicionando. Para fazer isso, a gente vai adicionar alguma coisa. E ele já tem aqui o adicionar underline clientes, que eu estou pegando da população de cliente. Só clicar nele e ele já insere para nós esta ação de adicionar. Colocamos o ponto e vírgula aqui porque é uma ação. Então, para finalizar as ações que a gente tem. Além disto, eu vou inserir que o nosso cliente chega neste ponto de entrada. Igual eu tinha feito anteriormente, acabei apagando, mas vamos fazer novamente. Clico aqui no cliente e peço para ele chegar em um nó. E este nosso nó será o nosso ponto de entrada. Então, ele chega a partir de um evento que contém uma taxa e ele vai chegar neste primeiro ponto. A partir dele, eu starto o diagrama de estados, movendo-o para a nossa loja. Os demais elementos, caso queiram estar alterando, fica a critério de vocês. Salvando então o nosso modelo e pedindo para rodar, notem que agora não vai iniciar com 100 clientes. Eles vão chegando pouco a pouco na nossa loja. Aproximando aqui para a gente ver melhor. Aos pouquinhos os clientes vão chegando, é que a velocidade está bem rápida. Só analisar aqui a velocidade. 13 minutos, 14 minutos. E vai chegando o cliente e saindo da nossa loja. Notem que não chega todos de uma vez. Eles chegam a partir daquela taxa, sem limite, inclusive. Não tem um limite só de 100 clientes. Podem chegar infinitos clientes ou quanto que a máquina aguentar. Com isso, então, inserimos um evento de chegada do meu agente neste nosso modelo. No próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai inserir o setor de pagamento. O setor que eles vão realmente comprar o nosso produto, efetuar o pagamento e ir embora. Fiquem conosco para o próximo bloco nosso. Continuando o nosso modelo da loja, vamos agora inserir o setor de pagamento. Nosso cliente já está entrando na nossa loja e saindo. Agora vamos fazer um setor ao qual, dependendo de uma probabilidade, os clientes vão ir até ele para comprar realmente a blusa ou o que quer que seja que essa loja venda. Para criar esse setor de pagamento, vou voltar aqui na biblioteca de modelagem de processos e vou inserir mais um retângulo Node. Vou inserir aqui em cima como se fosse o espaço nosso de pagamento. Esse nó de retângulo vou chamar de setor pagamento, só para ter um nome. Os nossos clientes ficarão aleatórios e vou colocar uma textura um pouco diferente. Vou colocar algo do tipo Gravei. Vou colocar essa daqui. Só uma textura para diferenciar do piso. Também não vou colocar nenhuma linha nesse setor. Ao criar o setor de pagamento, eu tenho que fazer com que o meu cliente decida ir lá efetuar o pagamento de alguma compra, caso ele compre realmente. Ou seja, o nosso cliente, além de ir para a loja e além de ir para a saída, vai ter agora mais dois tipos de estado. Ele vai fazer a compra e, posteriormente, fazer o pagamento. Vamos incluir então esses dois estados. Vou clicar, segurar e arrastar um pouquinho isso daqui, só para criar um estado novo. Depois que ele foi para a loja, eu vou vir aqui em Agente e vou criar um novo estado.
que será o nosso estado de fazer a compra. Então, fazer compras. Depois dele fazer as compras, ele vai ir para o nosso setor de pagamento. Então, vou incluir aqui mais um estado, que será o estado de fazer pagamento. Vou chamar apenas de pagamento. E só para a gente criar já o nosso gráfico, deixar aqui pronto o gráfico de estados, vou criar aqui as transições todas. Vou criar uma transição para mover para saída e vou criar uma transição de fazer compra para pagamento. E também vou fazer uma terceira transição do pagamento para mover para saída. Então, o que pode acontecer? O cliente pode se mover para a loja e decidir fazer as compras. Se ele realmente decidir fazer as compras, ele vai para o pagamento e depois para a saída. Se ele não desejar fazer compra nenhuma, ele irá para a saída diretamente. Então, o mover para a saída terá duas situações. O cliente que decidiu realmente comprar, que estava lá em pagamento, e o cliente que decidiu não comprar, que só foi fazer as compras, mas saiu de mão vazia. Vamos configurar cada um desses. Começando aqui na transição de mover para a loja até fazer as compras. Nós temos aqui uma transição de timeout, de tempo, que é uma triangular. Ou seja, o nosso cliente vai se mover da loja para fazer compras, vai ficar lá dentro da loja, nessa triangular, de determinado minuto. Aqui, mínimo 1, máximo 25, moda de 5 minutos. Vamos manter esse padrão. O cliente vai ficar dentro da loja durante essa distribuição de probabilidade. Já a próxima distribuição de probabilidade, depois de fazer as compras, a gente vai trocar. Após ele ter feito as compras, nós vamos inserir um agente arrival. Ou seja, assim que finalizar a compra, ele já vai para a saída caso ele não compre nada. Daqui a pouquinho a gente vai inserir este se. Caso ele não faça nada, já vai direto lá para a saída. Então aqui, esta transição já vai ser a transição de agente arrival. A próxima transição nossa que criamos é de fazer compra para pagamento. Nesta transição, eu vou dizer que 50% dos clientes decidem ir lá pagar por uma compra, realmente fazer a compra. Então, essa transição, eu vou alterá-la para um rate. Será uma taxa de 0,5 por minuto. Então, melhor dizendo, 0,5 clientes a cada minuto decidem fazer o pagamento para nós. 50% de chance dele ir para lá. Dentro de pagamento, se ele decidiu ir para pagamento, eu tenho que movê-lo para aquela nossa área. Então, a entrada da ação será o comandinho move to, igual a gente se acostumou. Então, move to, só que será um move to de um ponto, de nó. Este nó se encontra no main, no nosso layout principal, ponto, e é o setor de pagamentos que criamos agora há pouquinho. Então, se o meu agente decidiu pagar, ele vai se mover até aquele setor. Isso que estamos determinando neste nosso quadrinho, nessa nossa ação de entrada. Após ele efetuar o pagamento, eu vou mover o meu agente para a saída. Só que ele fica um tempo lá pagando. Então, vou determinar aqui um timeout como se eu estivesse simulando o meu agente efetuando o pagamento no caixa. Então, será um timeout mesmo, só que será uma triangular. De novo, vamos aqui na escolha de probabilidade. Uma triangular de mínimo 1, máximo 5 e moda 2. É o tempo que o meu cliente fica aqui no caixa de pagamento. E vou deixar em minutos realmente. Então, o tempo que ele fica pagando vai ser uma triangular de mínimo 1, máximo 5 e moda 2 minutos. Com isso, então, criamos um novo fluxo de processo aqui para o nosso agente. Só que eu quero calcular o quanto que ele está gastando, não apenas fazer ele só ir para lá e sair. Se salvarmos aqui o modelo e pedir para rodar, ele vai fazer todo esse percurso que nós criamos agora. Então, os nossos agentes estão aqui se movendo e de vez em quando alguns chegam lá em cima. Vou aproximar aqui a tela para todos enxergarem melhor. Então, às vezes,
com 50% de chance, os nossos clientes vão aqui para o setor de pagamento, os outros 50% já saem do nosso modelinho. Já vêm direto da loja para a saída. Mas eu quero incluir o pagamento, quero saber o faturamento da nossa loja. E é isso que a gente vai fazer no nosso próximo bloco. Continuem com a gente. Por fim, o último elemento desse nosso modelo da loja, um modelo bem simples de SBA puro, nós vamos incluir o valor desse pagamento. Quanto que eu estou faturando com esses clientes, com essas taxas que a gente colocou. Para fazer isso, eu vou voltar no ambiente principal, na nossa loja, que é onde eu recebo todos os dinheirinhos. E vou criar uma variável para controlar quanto que eu estou faturando. Então, clico, seguro e arrasto essa variável aqui para o nosso ambiente principal, e essa variável será a variável de faturamento. Esta variável de faturamento eu vou deixar do tipo double, é dinheiro, então possui vírgula, e vou ter um valor inicial de 0. Começa a minha loja com R$0 de faturamento. Só que à medida que o cliente for comprando, eu vou incluir valores dentro desse faturamento. Quando que o cliente executa o pagamento? É quando ele está lá na nossa aba cliente, no estado de pagamento. Se ele decidiu fazer um pagamento, entra receita, entra faturamento para a nossa empresa. Ou seja, o cliente chegou, decidiu fazer a compra e, a partir do momento que ele está no estado de pagamento, nós vamos fazê-lo ter uma ação de saída. Assim que ele sair do pagamento, quer dizer que ele efetuou o pagamento em si. Pagou a nossa empresa, depositou o dinheirinho. Para incluir este valor, nós vamos chamar aqui na ação de saída a nossa variável que está lá dentro do main. Para fazer isso, digitamos main para entrar lá na nossa aba principal, colocamos o ponto. Agora vamos digitar o que eu desejo dentro do main, que é a nossa variável faturamento. Iniciei a digitação, cliquei em Ctrl espaço, ele já digita automaticamente para nós. Esta variável recebe ela mesma mais o próximo pagamento. Ou seja, no primeiro cliente ela está com valor 0. Ou seja, ela recebe o valor 0 mais o pagamento que o cliente fizer aqui dentro da nossa loja. O segundo cliente, a variável faturamento não está mais em 0. Já está no valor do faturamento do primeiro cliente. Então eu recebo este valor e adiciono o novo, o segundo pagamento. Para fazer isso, poderíamos receber o próprio main.faturamento mais o pagamento do próximo. Porém, dentro do Java, existe uma versão um pouco mais simplificada dessa formulação, que é só a gente digitar mais igual. Ou seja, ele recebe ele mesmo mais alguma coisa. Esta alguma coisa será uma distribuição normal de média 50, desvio 25. Então vamos aqui na distribuição de probabilidade, vou encontrar uma normal, no qual nosso desvio é de 25 e a média é de 50. Ou seja, os produtos em média custam R$50, mas variam bastante, tem uma alta variabilidade de R$25 para mais ou para menos. Com isso, então, eu quero calcular, ao final de determinado período, qual que será este nosso faturamento. Para exemplificar esse faturamento em uma forma gráfica, para a gente visualizar isso ao longo do tempo, vamos voltar aqui no main e vamos colocar um gráficozinho. Os gráficos eles se encontram aqui na aba de análise. E vou colocar, neste nosso caso, um time plot, que é uma plotagem ao longo do tempo. Clico, seguro e arrasto o time plot, ele vai ficar aqui abaixo do nosso modelo, mas ainda dentro da área de apresentação. E este nosso time plot, eu vou adaptá-lo com o título aqui de faturamento. E este faturamento recebe a variável faturamento com F minúsculo. O título, tanto faz, não faz parte da linguagem de programação. Então poderia ter espaço, cedilha, acento à vontade. Porém, o valor, ele já faz parte da linha de programação.
tem que ser idêntico ao nome que eu dei aqui à nossa variável. A cor que eu quiser colocar, vou só alterar aqui a cor, vou colocar essa daqui, ou um chocolate, só para ficar um pouquinho diferente. Qualquer cor que desejarem inserir. E após isso, eu vou decidir o tempo de simulação, para ver este faturamento ao longo do tempo. Para decidir o tempo de simulação, nós já aprendemos, temos que vir aqui na aba de projeto, clicar aqui em Simulation Man, e aqui dentro a gente vem em Model Time, no tempo do modelo. E eu vou pedir para simular um dia inteiro. Então vai ser por um tempo específico. E este tempo será de um dia, 528 minutos. Lembrando que o nosso modelo está em minutos. 8,8 horas, 528 minutos dentro de um dia de serviço normal. E com isso eu quero saber qual que é o faturamento ao longo deste período. Salvando o modelo, verificando se tem algum bug e rodando. A partir de agora a gente vai ver os clientes já se direcionando para a nossa área de pagamento. E a partir do momento que eles efetuam o pagamento, já adiciona aqui o valor. Por hora, já pagaram R$ 374,00, R$ 471. E o gráficozinho vem subindo ao longo do tempo. Já com 20 minutos, já faturamos mais de R$ 1.000 nessa nossa querida loja. Aumentando a velocidade, para visualizarmos até o final esse modelo, o faturamento só vai aumentando, lógico, eu não coloquei nenhum pagamento, nada do gênero, para só visualizarmos as funções funcionando em si. Clicando nessa outra seta, ele já vai até o final na velocidade máxima. E ao final deste dia, conseguimos faturar R$ 94.037,42. Lembrem-se que aqui é o modelo americano, o inglês, no qual a gente tem a vírgula representando a milhar e o ponto representando os decimais. Então, em um dia, em média, utilizando todos esses valores que colocamos no nosso modelo, esta nossa loja consegue faturar R$ 94.000 mais ou menos. Se rodarmos novamente o mesmo modelo, esses R$ 94.000 provavelmente vão variar. Então vou fechar aqui e vou pedir para rodar de novo. Ao rodar de novo, por ser distribuições aleatórias de probabilidade, dentro lá da nossa normal, dentro da exponencial e tudo mais, ao final do período vai mudar um pouquinho o valor nosso. E isso sucessivamente por conta desses valores que vão se alterando. Concluímos então esse nosso modelinho da loja e agora cabe a vocês executar algum tipo de alteração que desejarem. Por exemplo, e se minha loja tiver um departamento adulto e um departamento infantil? Criar mais um espaço aqui dentro no qual os clientes que vão para o departamento adulto, sei lá, 70% dos clientes vão para o adulto e 30% vão para o infantil. O que acontece com os pagamentos de cada um deles? Então, poderia vir aqui em cliente, separar mover para a loja adulto, mover para a loja infantil, além de criar as chegadas para cada um deles. Ou deixo a chegada geral e movo de acordo com o estado. Posso também aqui colocar tempos diferentes para o departamento adulto e infantil e o cálculo também diferente para o faturamento de cada um deles. Uma ideia. Posso também inserir outras variáveis. Posso colocar um departamento de vestuário, de prova. Então, podemos criar dentro dessa loja diversos elementos. Assim como também melhorar o 3D, que aqui fizemos um 3D bem basiquinho. Mas com isso finalizamos o nosso modelo da loja, no qual temos um SBA puro de movimentação, no qual o nosso cliente chega, se movimenta até a loja, efetua o pagamento e vai embora da nossa loja. Agradeço a participação de todos, a visualização deste vídeo e chamo vocês, convido a todos para visualizar os próximos do nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.